Vamos lá, quantos querem ouvir a palavra de Deus? Aleluia! Glória a Deus, abre a sua Bíblia comigo lá no livro de Êxodo, capítulo 3, verso 8. O tema da mensagem de hoje é não pare antes de terminar. Diga para quem está do seu lado, não pare antes de terminar. Aleluia! Não pare no meio do caminho, meu irmão. O povo de Israel é um povo que viveu uma transição que marcou a história, né? Que nós chamamos de Êxodo. Pessoal do som, por favor, diminui o retorno para mim, ou o volume, está muito alto aqui, e olha que eu estou de fone. Vamos voltar aqui. Então, no livro de Êxodo, nós vemos a transição do povo de Israel. O povo de Israel retirado com mão forte, mão poderosa pelo Senhor do Egito, debaixo de uma promessa de que eles entrariam numa terra prometida. Quantos aqui têm promessas de Deus? Quantos aqui ouviram alguma coisa de Deus, que Deus quer fazer alguma coisa na sua vida, através da sua vida? O povo de Israel ouviu isso, que Deus iria levá-los até uma terra prometida, uma terra que mana leite e mel. Só que esse povo, quando ouve isso, ele está numa condição de escravidão. E aqui já nos ensina algo, que Deus não respeita a condição que nós estamos hoje. Amém? Deus não se sente intimidado pela condição que nós estamos hoje. Nós ficamos assustados, às vezes, pelos lugares que estamos vivendo, pelas circunstâncias que estamos passando. E nós pensamos, como eu vou sair daqui? Nos sentimos desamparados, mas Deus não se sente intimidado com o lugar que nós estamos, porque Ele sabe que Ele é poderoso para fazer tudo aquilo que sai da sua boca, que tudo aquilo que Ele diz, Ele é poderoso para realizar. Então Deus pega um povo que está escravo dentro do Egito e diz que esse povo será uma nação grandiosa e poderosa, que vai fazer coisas extraordinárias através deles, e que levará eles até uma terra. De escravo, eles serão proprietários de uma terra, se tornarão uma grande nação. E quando eles ouvem isso, numa condição totalmente contrária daquilo que Deus estava dizendo. Então não estranhe a vida do crente. A vida do crente é ouvir coisas extraordinárias em lugares normais, em lugares de tensão, em lugares de provação, em lugares de necessidade. No meio da necessidade, Deus aparece na sua frente e diz: vou fazer grandes coisas na sua vida. Aí você fica ouvindo e dizendo: eu estou ficando maluco, eu não tenho nem o dinheiro para o pão, eu não tenho nem o dinheiro para o café da manhã. As coisas que eu estou vivendo hoje como igreja, essa igreja maravilhosa, linda, poderosa, amém? Eu ouvi a respeito dessa igreja quando eu não tinha nem a passagem para ir na igreja, quando eu não tinha sequer uma das ferramentas que eu tenho hoje no ministério. Eu estava nessa condição e ouvindo a respeito de uma grande nação, a respeito de um grande povo, e eu precisei ficar com a opinião de Deus, apesar do ambiente e das circunstâncias. E uma coisa que você precisa saber é que até você chegar na terra prometida, você vai viver muitas mudanças, muitas transformações, muitas transições. O povo de Israel, ele sai do Egito, ele consegue viver a primeira grande transição, que é sair do Egito. Mas esse povo não chega à terra prometida de imediato, porque eles viveram uma grande transição, em algum momento se perderam no time e pararam de ter prazer nas transições, pararam de corresponder a Deus e ficaram 40 anos vagando no deserto, mesmo a terra prometida estando tão perto, porque eles perderam a elasticidade, a capacidade de continuar ouvindo a Deus e transicionando. Muitos de vocês aqui, se você anda com Jesus há um tempo já, você já viveu grandes transições. A começar do fato que você nasceu de novo. Amém? Esse é o grande êxodo da vida de todo cristão. É lindo isso, porque nenhum cristão pode dizer que nunca viveu uma grande transição, que nunca viveu um êxodo. Porque a nossa vida começa com o êxodo. Começa com a gente saindo do Egito. O Egito é a imagem da velha vida, da vida de pecado, da natureza caída. Então, se você nasceu de novo, você já viveu uma grande transição. Você foi transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Você saiu do Egito para andar com Deus. Aleluia!
Então você já viveu uma grande transição. O poder de Deus já fez isso uma vez na sua vida. Você lembra quem você era? Você lembra o que Jesus já fez? Talvez você tenha esquecido. Mas você já viveu um grande romper de Deus. O que acontece é que, depois de um grande romper de Deus, ou alguns romperes de Deus, alguns se acomodam e param de se tornar, de permanecerem barros na mão do olheiro, deixando ele nos moldar, nos transicionar, nos mudar. Porque até a terra prometida, até que você termine, muita coisa ainda vai ter que transicionar. Posso ouvir um amém? Êxodo 3, verso 8, quem está comigo aí, diga glória a Deus. Vamos lá. Por esse motivo, desci, a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui, para uma terra boa e vasta, aonde mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos reveus e dos jebuseus. Então a palavra que Deus dá, como tinha dado a Abraão, agora ele dá a Moisés, dizendo, você vai levar esse povo para uma terra prometida. E a pergunta que fica é, por que Israel ficou tanto tempo para viver aquilo que Deus queria fazer, quase que de imediato, mas Deus não pôde fazer, porque Israel parou de responder a Deus. E eu quero dizer para você aqui, por que muitas pessoas param no meio do caminho? E talvez faça sentido para você, por que você parou? Por que muitos param no meio do caminho? E a primeira coisa que eu quero dizer é que muitos param por causa de uma satisfação preguiçosa. Já ouviu aquela história do bom ser inimigo do melhor? Nós, por vezes, preferimos ficar com aquilo que temos, ainda que aquilo que temos não seja o todo que Deus prometeu. Nós entramos num lugar de preguiça espiritual, perdemos a disposição de continuar respondendo a Deus, porque eu não sei se para você é assim, mas responder a Deus custa algo, amém? Responder a Deus, por vezes, é desconfortável, porque geralmente os encontros que nós temos com Deus sempre envolvem morte. Precisa morrer algo em você, para que aquilo que Deus quer fazer brote no lugar. E morrer, às vezes, é desconfortável. Uma curiosidade sobre o tempo de Israel no deserto, é que enquanto Israel estava no deserto, havia provisão milagrosa. Caía maná do céu, eles não tinham que se preocupar em caçar. Caía comida do céu. Eles não tinham que se preocupar acerca do que vão beber, porque Deus provia a água da rocha. Deus transformava a água amarga em água doce. Eles viviam constantemente milagres acontecendo em volta deles, a favor deles, que não envolvia qualquer esforço do povo de Israel. Mas a terra prometida, que Deus diz, desenha ser infinitamente melhor do que o deserto. Uma terra que mana leite e mel, que o cacho de uva 2 homens tinham que carregar, de tão pesado e tão grande. Essa terra não cai maná do céu. Nessa terra, você precisa plantar. Nessa terra, o cacho de uva, como eu disse, 2 homens precisam carregar de tão grande que é. Mas ainda assim você precisa plantar. Ainda assim você precisa arar a terra. E alguns não querem o próximo nível, porque se acostumaram com o nível anterior e já dominaram o nível anterior. Talvez no nível anterior você também precisou plantar, você precisou trabalhar, mas você já ficou bom nisso. E por isso você não quer pensar na ideia de novo, começar um processo novo, que vai te custar aprender coisas novas, que vai te custar mexer na terra e tudo de novo. E talvez agora uma terra mais dura, mais difícil, mas debaixo de uma promessa que tudo aquilo que você plantar, você vai colher numa proporção que você nunca viu na sua vida. Então,
se você quiser entrar na terra prometida, você precisa sair do campo das emoções. Quem vive no campo das emoções sempre preferirá o prazer imediato em detrimento do cumprimento da promessa. Vou dizer de novo. Quem vive no campo das emoções sempre preferirá o prazer imediato que o cumprimento da promessa. Sempre preferirá um prazerzinho agora do que um desgaste para amanhã poder encontrar um lugar de uma terra poderosa que vai abençoar você, que vai abençoar a sua casa, que vai abençoar as pessoas através de você. Abra sua Bíblia comigo lá em Gênesis, capítulo 25. Gênesis, capítulo 25. Olha aqui, texto poderoso, a maioria de vocês aqui já conhece. Gênesis 25, verso 29. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto e, voltando do campo, pediu-lhe: dá-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho, primogenitura. Disse Esaú: eu estou quase morrendo, de que me vale esse direito de primogenitura? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. E ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim, Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. E eu acredito que você saiba que, na cultura do povo hebreu, o filho mais velho tinha a maior bênção, tinha a maior herança, o maior favor na morte de seu pai. E por causa de uma necessidade momentânea, eu estou morrendo de fome. A gente tem a ideia, às vezes, que a gente está morrendo de fome, mas não está, né, irmão? Dá para ficar mais 24 horas sem comer. Dá para suportar mais um pouquinho. E fome aqui é só uma figura de muitas coisas que a gente diz: eu não aguento mais. É só porque a alma está gritando. E a sua alma, ela é mentirosa, ela faz cálculos mentirosos, meu irmão. Você ainda aguenta ficar uma semana sem comer. Você ainda tem energia para estudar mais um pouco. Você ainda consegue ficar mais algumas noites sem dormir. Você ainda consegue esperar mais um ano solteiro, meu filho. Você consegue esperar um pouco mais. Você consegue, mas a sua alma está dizendo o quê? Estamos mortos de fome se eu não comer agora, se eu não casar esse ano, porque todo mundo está casando, se eu não montar essa empresa agora, se eu não sair do meu emprego agora, eu vou enlouquecer. E aí larga emprego, sem nenhum tipo de planejamento. Não estou dizendo que você não pode largar, mas você pode se planejar, irmão. Você pode ter um plano. A gente é meio a alma da gente é meio 880, né? Alguém fala com você: cara, você tem que começar a projetar alguma coisa, para você conquistar coisa melhor, ser um excelente profissional, né? Eu acho que existem oportunidades melhores para você no mercado de trabalho. Aí você não faz nada. Alguém fala para você: cara, se relaciona aí, senta em outras mesas, distribui os currículos. Você não faz nada. Aí um dia, acorda morto de fome, com a alma surtando, vai lá no patrão e fala assim: fui. Ainda chega no cara que deu o conselho e fala: fiz o que você me falou. Não, infeliz, você não fez o que eu falei não. Aí. Ainda quer dividir o problema ainda. Aqui, aquela palavra profética que você me deu. Então agora arruma um emprego para mim aí, que eu sou um excelente profissional que você falou. Você largou o emprego, cara. Não foi isso que eu disse para tu, não. Eu disse para você distribuir currículo. Eu disse para você fazer uma transição tranquila. Mas percebe quando a gente erra o time, que algo que poderia ser certo se torna errado. Por causa da fome da alma. Quem vive no campo das emoções só faz besteira. Aí larga emprego de um dia para o outro. Sem pensar. Vai passar necessidade. Se é um excelente profissional, talvez numa questão de tempo consiga alguma coisa, mas vai passar por coisas e vai colocar pessoas passando por coisas que não tinha necessidade. Bastava entender que a sua alma é exagerada, irmão.
A sua alma é mentirosa. Você aguenta mais uns dias sem comer, Esaú? Foi caçar, aí eu te digo, foi caçar de jejum, infeliz? Deve ter sido aqui igual Jesus, ele ficou 40 dias no deserto e foi caçar, né? Para chegar da caça e falar, eu estou morto de fome, se eu não comer agora, minha vida vai acabar. Foi caçar de jejum, abençoado, só pode ter sido. É claro que ele comeu na noite anterior, irmão. É claro que ele comeu 2 dias atrás. Que caça é essa que dura 7 dias? Não é o caso. Mas voltou com fome, cheirinho da comida, e o tentador faz isso, irmão. Tem muita gente aqui perdendo coisas poderosas, perdendo coisas eternas, família, projetos que Deus está trabalhando em você há anos, para você errar o time. Na hora de você permanecer, você vende a sua promessa por um prato de lentilha, porque a alma está gritando. Aí passa aquele cheirinho, né? Aquele boy, louro, bonitão, porte atlético, para quem gosta do moreno, ou passa aquele shape do negão africano, que quem malha aí fica parecendo, aquilo lá não existe não, tá? Eu fui na África e não vi aquilo lá não, tá? Brincadeira, pior que tem mesmo, tá? Pior que tem, meu irmão, que genética, viu? Eu ia malhar lá com os negão lá, rapaz, misericórdia, os caras, uma aba do peito dos caras eram meus 2 peitos. Aí passa aquele negão bonito, uau, só tem um problema, ele não é crente. Só tem um problema, ele não é crente. Mas ele olhou para mim, usou perfume, nossa, ele usa caiaque, eu amo caiaque. Ele usou Jequiti, Leandro Intensity da Jequiti. Eu não resisto a esse perfume, é Deus falando comigo, vamos lá. Aí entra numa furada. É o rapaz que vê a moça, que joga o cabelo do jeito que você gosta, que conversa as coisas que você gosta, mas às vezes é até crente, mas não está indo para o mesmo lugar que você, lá no seu espírito, você sabe que não tem nada a ver contigo, cara. Mas eu estou com fome. Meu irmão, cio passa, irmão. Esse teu cio vai passar, irmão. Pelo amor de Deus. Se tranca dentro de casa, vai tomar um banho gelado. Mas não vende a sua primogenitura. Talvez você tenha uma palavra de Deus que não é tempo de se relacionar. O que mais a gente, pastor, ouve esse papinho de que consagrei meu ano para Jesus. Pastor, consagrei meu ano para Jesus. E esse ano eu não vou namorar ninguém. Eu vou só dedicar na minha área profissional, né? Eu não perguntei nada e já chegou contando. Aí beleza. Ok, é tu que está falando, irmão. Eu não te pedi para consagrar nada. Consagrei um ano para Jesus. Passa 2 meses depois. Então, pastor, não é que me apaixonei? 2 meses depois. Não, mas a gente não está namorando, não. A gente está orando. A gente está orando. Mas tu não falou que não ia conhecer ninguém, irmão? Aí você arrumou um nome espiritual para a sua desobediência. Algo que você estabeleceu para você mesmo. Então aí, se era um tempo de preparo mesmo, vai abrir mão de um tempo de preparo. Adolescente com 15 anos, dizendo que vai namorar. Você vai arrumar problema para sua cabeça, para sua mãe, para todo mundo aqui da igreja, abençoado. É isso que tu vai arrumar, vai estudar, abençoado. Vai estudar para você não fazer igual os outros aqui com 18 anos, quer casar, e nós quer que casa também. A gente quer, vai meu filho, mas não tem dinheiro para pagar nem a própria cueca. Vai namorar como? Ou então outros aqui com 25 anos, que chega para nós e fala assim, eu quero namorar, e nós está assim, nós também quer que você namora, abençoado. Porque gente feliz não enche o saco, né? Vai ficar mais feliz, vai ficar uma bênção. Mas o problema é que vai arrumar problema para os outros. Porque a gente vai ver de perto, com 25 anos, não tem dinheiro para pagar a própria cueca. Está na dependência da mãe até hoje. Por quê? Porque com 15 anos estava namorando. Porque com 16 anos estava tendo palavra profética de que ia casar. Ao invés de estar estudando, respondendo a Deus no time certo. Não erre o tempo, meu irmão. Não viva no campo das emoções. Pare de vender o seu prato de lentilha por coisas momentâneas. Posso ouvir um amém?
Josué capítulo 1, verso 1. Por que que algumas pessoas param no tempo? E aí talvez você que está em crise, meu Deus, é eu mesmo, pastor, essa pessoa que você falou. E agora, o que será de mim? Eu realmente tenho comido prato de lentilha como dieta no meu mês, pelo menos 4 vezes ao mês. Toda hora eu estou negociando e abandonando coisas maiores por coisas momentâneas. Será que não tem jeito mais para mim? Josué capítulo 1, verso 1. Um outro motivo pelo qual muitos ficam parados no tempo é não aceitar que perderam. Você vai entender isso daqui a pouco. É não aceitar que algo deu errado. Saber que deu errado é uma coisa, irmão. Aqui, no que nós vamos ler agora, é Josué ouvindo de Deus. Ô Josué, deixa eu te falar um negócio. Moisés morreu. Aí eu te pergunto, por acaso Josué não sabia disso? Sabia. Mas ele não aceitava. Não tinha caído como revelação no coração dele. Tem hora que você tem que aceitar que você perdeu. Para que você não continue perdendo. Exemplo. Namorei 1 ano e meio, fiz planos, namorei 2 anos, fiz planos, mas deu errado. Aí passa 1 ano, tá chorando as mesmas mágoas, 1 ano e meio, o que será de mim? Voltando. Ah, que eu fiz uma burrada, isso me custou 2 anos da sua vida. Era para ter custado só os 2, já custou 3. Aceita que tu fez burrada. E pronto. A vida é sobre isso, irmão. Também. Aceita que tu errou, quebra esse luto e vai viver o novo de Deus, irmão. Ah, porque eu comecei uma empresa. Assim, gente, o luto, ele é normal e saudável dentro de um espaço de tempo. O cara vai, projeta um negócio, 3, 4 anos projetando, monta a empresa quebra. Dói. Alguns dias, semanas, normal, fica quietinho na dele, vai ficar moado mesmo, né? Fez planos, pensou que aquilo ali seria algo que ia abençoar a família dele. Aí o homem quer ficar mais quietinho, a mulher quer falar, o homem não quer falar, não quer sair com ninguém, quer ficar mais na dele, pensativo, lidando com aquilo ali, normal, irmão. Agora, 1 ano e meio depois, 2 anos depois, toda a conversa é, porque eu quebrei. Pelo amor de Deus, meu filho. Aceita. Quebrou mesmo. É isso. Ah, mas teve consequência. É consequência mesmo. Agora levanta, bate a poeira e segue. Eis que Deus está pronto para fazer uma coisa nova. A gente acha piedoso esse negócio de ficar 1 ano chorando pelas mesmas coisas. Mas isso só demonstra o nosso coração orgulhoso. No fundo, a gente está calculando um jeito de voltar lá atrás e fazer dar certo. No fundo, a gente está relutando em aceitar que alguém como eu poderia errar. Errou, filho! Palavra profética que tu recebeu, que você disse que foi Deus que te falou, foi tua cabeça. É isso mesmo. Você devia ter consultado teu espírito. Ah, mas eu achei que estava no meu espírito também. Então, errou. Vida que segue agora. Deus tem um esposo para você, Deus tem uma esposa para você. Agora, ninguém vai querer conhecer alguém que está 2 anos chorando pela mesma pessoa, irmão. Às vezes até passa assim e fala, nossa, que rapaz bonito. Aí o outro fala, ai, está de luto. A amiga fala, está de luto. Ele terminou o relacionamento. Ah, terminou. Ah, então vou esperar um pouquinho. Não espera não, que ele já está chorando, tem 2 anos já. Segue, meu filho. Vamos ler o texto aqui. Logo após a morte de Moisés, servo de Yahvé, falou o Eterno a Josué, filho de Num, ministro, servo de Moisés, e ordenou-lhe, olha isso aqui, por que Bill, o seu tom de voz está tão duro? Porque é assim que Deus está falando, chega,
Olha isso aqui, Deus ordenou, Moisés, meu servo, morreu. Diga comigo, morreu. Morreu, irmão. Morreu, a empresa morreu. O emprego lá que você projetou, morreu mesmo. Deu errado. Né? O namoro, morreu. O projeto, morreu. Agora, levanta-te, atravessa este Jordão, tu e todo este povo, para entrar na terra que eu estou prestes a entregar nas mãos dos israelitas. O que Deus está dizendo, Josué? Pelo amor de Deus, Josué, pelo amor de mim mesmo, né? Deus falando. Pelo amor de mim mesmo, Josué. Bate essa poeira, levanta, que na sua frente tem um novo, tem uma terra poderosa. Levanta, pega esse povo, por quê? Porque aquilo que eu vou fazer ainda vai abençoar os outros, e quando você não responde, outras pessoas estão deixando de ser abençoadas. Vamos, Josué, levanta e vamos para um novo projeto. Vamos lá, que eu estou fazendo uma coisa nova. Aleluia. Às vezes a gente acha que Deus é um pai que só abraça e faz assim na bochechinha, nenenzinho do papai. Não, Ele é o Deus que às vezes vem por trás assim, vamos, levanta! Ele é o nosso coach, Ele é o nosso treinador, Ele é o investidor. Por vezes Ele chega por trás e vai. O cajado do pastor é para ir puxando a ovelha, é para proteger a ovelha, mas na outra ponta do cajado também tem uma ponta afiada, que é para ir lá acertando a coxa da ovelha e dizendo, vamos, levanta, chegou a hora. E Deus talvez está dizendo para alguém aqui hoje, o seu tempo de luta eu respeitei, senti junto com você, consolei você, choramos juntos, mas agora chegou a hora de levantar e viver o novo. Aleluia! O sol está raiando, amém? O choro pode durar uma noite e tudo bem, há tempo que é tempo de chorar. O choro pode durar uma noite, mas o sol está raiando, a alegria vem pela manhã. Perceba o sol na janela e diga, eu vou levantar, tomar o meu café e fazer o que eu preciso fazer. Posso ouvir um amém? Aleluia! Glória a Deus! Perceba tudo que você aprendeu com isso e rumo ao novo, meu irmão. O que fazer quando você não sabe o que fazer? Quando a gente está nesse tempo de transições, você não chegou ainda na terra, já saiu de algum lugar, mas se percebe em um lugar que você não sabe o que fazer. 2 Coríntios capítulo 12, verso 9. O que fazer quando nós não sabemos o que fazer? Eu quero falar 4 coisas rapidamente que você deve fazer quando você não sabe o que fazer. A primeira, não espere se sentir capaz para fazer. Quem está anotando a primeira, não espere se sentir capaz para fazer. O poder de Deus opera na sua fraqueza. Talvez você diga, mas pastor, nós acabamos de dizer que eu não sei o que fazer. O que acontece é que tem muita gente que não tem falta de direção. Tem falta de iniciativa porque está esperando estar bem. Está esperando ter tudo o que precisa. Tem muita gente que diz que não sabe o que fazer, que não tem direção, mas na verdade está faltando iniciativa. Por quê? Porque quando você olha para você, o que Deus está te pedindo, aliás, para onde Deus está te levando, você julga não ter as ferramentas necessárias para isso. Mas a gente aprende aqui com o apóstolo Paulo que a sua falta, a sua fraqueza, as suas impossibilidades é exatamente aquilo que Deus precisa para fazer. Olha que coisa linda. Verso 9. Mas ele me disse: minha graça é o suficiente para você.
Sempre que a gente virar para Deus, Deus, mas eu não tenho isso, não tenho aquilo, não faz sentido por causa disso, Ele vai aparecer dizendo para você, a minha graça é suficiente. Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia. Portanto, olha o que Paulo está dizendo. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Meu Deus, irmão, isso é profundo demais. Porque Paulo está dizendo que ao contrário de nós, que ficamos super ofendidos por não termos ferramentas, recurso, força, ele está dizendo, eu me alegro por não ter. Porque não tenho, eu sou a plataforma perfeita para que o poder de Deus se manifeste. A gente fica triste, a gente fica emburrado, a gente fica, não tem jeito, não faz sentido. Mas Paulo está dizendo, eu me alegro quando eu olho para mim e vejo falta para aquilo que Deus está me pedindo. Eu vejo falta de ferramentas, eu olho para mim e eu me alegro, porque eu já sei que eu sou o tipo de pessoa perfeita para que o poder de Deus venha sobre mim e faça o que Ele está dizendo que vai fazer. Que espiritualidade, meu irmão. Que lugar de maturidade é esse? Que quando nós olharmos para as nossas fraquezas, nós vamos dar um sorriso. Eu não estou falando de pecado aqui, irmão. Ok? Pecado, você precisa abrir mão. Eu estou falando das suas debilidades, das suas fraquezas humanas, sua falta de força, a sua falta de preparo, a sua falta de recurso, qualquer ferramenta que seja. Quando nós olharmos para isso, diante de uma promessa de Deus, nós deveríamos falar, uau, aleluia, Jesus vai vir, Jesus vai vir. Eu poderia, como outros, fazerem na força do meu braço, mas eu não teria a companhia dele. Eu acabei de descobrir que ele não está apenas me chamando para fazer algo para ele, mas está me chamando para fazer algo com ele. Aleluia. Glória a Deus. Aprenda, segunda coisa a fazer quando não sabe o que fazer, essa aqui é muito boa. Aprenda uma coisa nova que não lhe custe muito, mas pode mudar muita coisa. Vamos lá? Isso aqui Deus falou comigo algumas semanas atrás para falar com vocês, eu estava procurando um momento para poder dizer. Aprenda uma coisa nova que não lhe custe muito, mas pode mudar muita coisa. Como assim, pastor? Principalmente aos mais jovens, que se veem, os adolescentes aqui, mas isso serve para todo mundo, mas principalmente para os adolescentes e jovens, que se veem naquele lugar de eu não sei qual direção tomar, às vezes está bem empregado, né? Mas não sabe qual é a profissão que você vai investir, aquele lugar da adolescência e da juventude, da dúvida do que eu vou fazer da minha vida, né? Quando você está nesse lugar, a melhor coisa que você deve fazer, eu respeito muito esse seu desejo de querer a revelação completa, se você deve ser médico, se você deve ser empreendedor, se você deve fazer outra coisa, deve ir para o campo missionário. Eu sei que você quer agradar a Deus, glória a Deus por isso. Mas até essa resposta não vir, não fique sentado na cama, olhando para nada. Faça uma coisa, aprenda uma coisa nova. Aprenda uma coisa nova que vai ser útil para qualquer coisa na sua vida. Por exemplo, adolescente. Vou te dar assim, como eu não estou rodando, batendo palma e orando em línguas, você não vai encarar como uma palavra profética para você, né? Mas aqueles que quiserem receber uma direção de Deus, está com o tempo livre, não sabe o que fazer, sai daqui, liga teu computadorzinho, vai na internet lá no YouTube e aprende a fazer tráfego na internet. Vai dominar o Face Ads, como você fazer tráfego. Os mais velhos estão assim, é o conselho do pastor. Quem não entende muito de internet está aí, meu Deus do céu, está mandando as crianças da igreja traficar. Irmão, eu estou falando de publicidade na internet. Ok? Está tudo bem. Confia em mim. A mãe já cutucou o menino. Não vai! Não vai. Olha só, aprende isso. Aprende a usar o Canva.
aprender a usar o Canvas para você fazer uma apresentação legal. Bill, mas isso custa quanto? Esse que é o ponto. Na era da internet, o nível 1 até o 2 provavelmente não vai custar nada. Os mais esforçados aprendem e viram mestres com paciência, garimpando tudo na internet sem pagar nada. Mas até o 2, o nível 2, eu garanto para você que você fica fera, irmão. Vai aprender a fazer uma coisinha nova, vai falar um idioma, vai colecionar autoridade, vai colecionar cajado, irmão. Se você tem um cajado só, é isso que Deus vai usar. Mas se você tiver 5, se você tiver 10, talvez você pense assim, para que aprender inglês? Eu não sei se Deus vai me levar para as nações. É muito simples, só para vocês terem uma ideia aqui. Os irmãos que estão aqui na igreja que falam inglês, já sentaram em mesas que vocês nunca sentaram. Porque quando vem um pregador gringo aqui, a gente precisa deles para traduzir, eles sentam na mesa, vão para o Rio de Janeiro comigo acompanhando os caras, senta na mesa, conversa, pergunta as coisas, aprende um monte de coisa nova. Então, aprende uma coisa nova, que não te custe muito, mas pode mudar muita coisa na sua vida lá na frente. Bilma, eu não sei o que fazer. Alguém abençoado deve ter, que hoje listam tudo na internet, 10 coisas para você fazer. 10 ferramentas que todo mundo deveria aprender. Escolhe uma. Bill, mas eu preciso de uma palavra de Deus. Se você estivesse aqui, eu ia te dar um cocão. Pelo amor de Deus, irmão, eu estou te dando uma palavra. Você não tem nada para fazer. Eu não estou mandando você mudar de país. Eu não estou mandando você fazer uma faculdade que vai te custar muita coisa. Estou falando que é algo que vai te custar pouco. Com o que você tem, já vai mudar o seu jogo amanhã. Daqui a 10 anos você vai chegar para mim, Bill, obrigado, aquele dia minha vida mudou. Tem gente que vai dizer só que aprendeu uma ferramenta, mas saiba que tem gente que quando começar a mexer nessas coisas, vai descobrir o seu ofício. Escuta o que eu estou te falando. Se mova. Vai aprender a editar um vídeo. Vai aprender a editar um vídeo, irmão. Vai dominar o CapCut lá, é isso mesmo que fala? Né? Por muitos anos eu editei meus próprios vídeos, eu aprendi. Até hoje, de vez em quando, eu não edito. Então isso me dá capacidade de, às vezes, alguém na igreja vem apresentar uma coisa, eu sei que dá para fazer melhor. Não, dá para fazer melhor. Não, Bill, mas você não sabe. Não, eu sei sim, me dá um aplicativo aqui que eu vou te mostrar. Aprende uma coisa nova, irmão. Vai aprender a editar um vídeo. Vai aprender, você está na era da inteligência artificial, vai aprender inteligência artificial. Vai escrever alguma coisa, vai aprender a escrever livro com inteligência artificial, vai fazer alguma coisa, irmão. Estou te dando uma palavra de Deus. Amanhã, escolha uma coisa para você começar a aprender. Nem que seja bordar. Vai bordar, irmã. Vai tricotar. Vai fazer alguma coisa nova. Que você vai ver como é que vai ser poderoso. 3. Pare de esperar salvadores e investidores. Levante-se e creia que Deus suprirá e fará com o que você tem nas mãos. Preste atenção nisso aqui. Há momentos que Deus remove Moisés para liberar Josué. Tem horas que a gente se vê desamparado porque perdeu um investidor, perdeu uma condição favorável, perdeu um Moisés, alguém que diferente daquele contexto que eu estava falando, de coisas ruins que tem que ser, traumas que você passou que tem que ser deixado para trás. Agora eu estou falando de coisas boas. Coisas boas que você já teve. Coisas abençoadas que já foram suporte para você. E aí agora, de repente, isso morreu. Essa estação findou. O que eu vou fazer da minha vida agora? Deus está dizendo, vamos lá. Eu confio naquilo que você carrega. E aí quando você diz assim, mas... E Moisés? Deus está dizendo, eu vou ser o seu Moisés agora. Eu estou te chamando para andar contigo. Eu vou ser o seu suprimento agora. Eu vou ser o seu suporte. Às vezes, quando nós estamos numa lesão e nós precisamos usar muleta, é impensável para nós tirar a muleta. Mas entenda que quando Deus tira Moisés, ele já está se colocando, dizendo, eu serei o seu apoio. Eu serei a sua base. Agora, aceite caminhar com Deus. Aceite isso e você vai ver o que você vai viver, as experiências que você vai viver. De novo eu vou dizer, há momentos que Deus remove Moisés para liberar Josué. Aí a gente vai descobrir que muita coisa que a gente achava que era fácil,
Os empreendedores aqui vão concordar comigo. Muita coisa que a gente achava que era melzinho na chupeta, quando o CNPJ cai no seu colo, você descobre o peso do 1%. O que é o peso do 1%? O peso da responsabilidade. Depois de você não tem ninguém mais. Quando você trabalha numa empresa, e você é o segundo da empresa, você é o gestor, você é o gerente, em um nível que talvez o patrão nem apareça lá mais. A empresa está nas suas costas, aparentemente. Você chega até a pensar assim, eu estou pronto para abrir um negócio por causa disso. Porque eu já faço tudo mesmo, ele nem vem aqui, estou prontinho, é comigo mesmo. Aí, você vai e começa algo. Quando você começa algo, você descobre que você fazia 99,9% das coisas. Vamos deixar para ficar melhor o entendimento. Você percebe que você fazia 99%. Aí você vai descobrir o peso do 1%, irmão. Você vai fazer as mesmas coisas sendo o líder da empresa. Você vai fazer as mesmas coisas de antes, sem tirar e nem pôr. E você vai descobrir que 1% que o seu patrão carregava era por vezes mais pesado do que os 99% que você fazia. Quem aqui já passou por coisas desse tipo, entende o que eu estou falando? É o peso do 1%, irmão. Mas se Deus te levou para esse nível, é porque você está pronto. E porque Ele vai ser com você, você está pronto. Ah, Bill, mas é a minha fraqueza. Lembra do que eu falei no ponto anterior. É tudo que Ele precisa, irmão. É tudo que Ele precisa. Mas é desafiador mesmo. Quando Moisés morre, quando você perde o tutor, só que é o que eu estou falando para vocês, muitas vezes nós não percebemos o Moisés que tínhamos. Muitas vezes nós não percebemos, porque Josué já estava tocando tudo, dando um exemplo aqui, falando figuradamente. E aí Moisés sai, se vê sem rumo, porque a responsabilidade é um peso grande. Mas você não vai ter que carregar sozinho, Jesus vai pegar junto com você. Mas não quer dizer que não seja desafiador mesmo. Eu entendo você. Eu, durante muitos anos da minha vida, fui co-pastor. Até achava que o que eu ia fazer a vida inteira ia ser pastor de jovens. Era ser pastor de jovens. Quando alguém falava comigo assim, nossa, como é que você pensa assim, um dia ser um pastor sênior, um pastor presidente de uma igreja? Eu falava, isso não vai acontecer. Eu nasci para ser pastor de jovem o resto da minha vida. E aqui é uma dica para você. Você tem uma visão muito rasa das coisas, irmão. O que você está vendo não é mentira, não. Você só não consegue ver quantos quilômetros tem de distância até lá. Você acha que você está vendo todo, mas você está vendo 3 quilômetros na sua frente. E você chama aquilo que você está vendo de final, mas aquilo que você está vendo hoje é só um pedacinho da sua história. Desculpa. Deu para entender? Então, eu não estava mentindo. Para mim era uma convicção. Quando eu olhava para frente, eu só me via pastor de jovem. Mas eu não via logo depois da curva, irmão. Eu não conseguia ver. E aí, como pastor de jovem, eu sempre fui muito intenso. E pelos treinamentos que passei, tinha boas ferramentas. E era questão de tempo. Eu estar liderando a igreja. Com a autorização, obviamente, com o consentimento dos meus pastores. Que me deixavam. E quantas vezes eu pensei assim, rapaz, eu não tenho a palavra de Deus, mas se eu tivesse, eu já estou fazendo mesmo. Eu já estou fazendo. Eu já tenho a vida de um pastor sênior. Irmão, até o dia que Deus falou, agora você vai ser. E aí, eu recebi o peso do 1%. Aí eu descobri o peso que os meus Moisés carregavam, que eu não fazia ideia e achava que estava fazendo muita coisa. Então é uma boa escola, irmão, quando você transiciona, para você também dar valor para os Moisés que estavam antes de você. Para você dar valor quando você achava que estava fazendo tudo, essa mentalidade orgulhosa, né? Julgava talvez até ser melhor, mais preparado, e agora você está vendo que você era um orgulhoso que precisa da graça de Deus, irmão, que sem Ele você não dá conta desse negócio. Deu para entender? Vamos lá, abra sua Bíblia comigo lá para a gente terminar. O que fazer ainda quando eu não sei o que fazer? Êxodo 3:11, adore. Entre o Egito e a terra da promessa está a adoração, irmão. É engraçado porque
lá no verso que a gente leu primeiro, Êxodo 3:8, Deus vai dizer para Moisés assim: eu estou tirando vocês para levá-los a uma terra prometida. Só que quando chega aqui em Êxodo 3:11, logo à frente, Deus vai dizer uma outra coisa, ou a mesma coisa de um jeito diferente. Deus vai mostrar uma condição. Moisés, contudo, interpelou a Deus, perguntou a Deus: quem sou eu para me apresentar diante de Faraó e fazer sair os israelitas da terra do Egito? Assegurou-lhe Deus: eu estarei contigo. Esta é a prova de que sou eu quem te envia. Quando fizeres o povo sair do Egito, vós prestareis culto a Deus nesse mesmo monte. Existe um espaço, um gap entre o Egito e o cumprimento da promessa. E esse espaço de tempo se chama rendição e adoração a Deus. Em cima Deus disse: eu vou levar vocês para uma terra da promessa. Mas logo depois Deus diz: não antes de ensinar vocês uma vida de adoração e dependência. Porque senão a gente chega na terra da promessa achando que é sobre nós e perdemos a nossa maior herança, que é o Senhor. Então nós, antes de entrarmos nessa terra maravilhosa, deslumbrante, nós precisamos aprender a nos satisfazer e nos deslumbrar com os olhos de Jesus, com a presença de Deus. Então não sabe o que fazer nesse momento da sua vida, desenvolva uma vida de adoração ao Senhor. Adore, porque se você fizer diferente disso, o que você vai dar é murmuração. E murmuração vai te prender 40 anos aonde você está hoje, que talvez era para você viver em 2, 3 anos. Você vai demorar 40, enquanto você não aprender a adorar a Deus, a ter como o Senhor da promessa, como mais importante que a promessa. Amém? Se coloca de pé no seu lugar, abre a sua Bíblia comigo em Isaías 6. Isaías capítulo 6. Uma palavra profética para você. No ano em que faleceu o rei Uzias, no ano, Isaías está dizendo, no ano que eu perdi um lugar de apoio. E talvez tenha alguém aqui hoje que perdeu alguém de fato. Perdeu um Moisés. Perdeu porque essa pessoa partiu para a glória, partiu para estar com o Senhor. Ou perdeu porque mudou de cidade. Perdeu porque a vida não permite mais vocês estarem juntos. E aí você está dizendo, o que será de mim? Será um tempo de grandes experiências com Deus, irmão. No ano em que faleceu o rei Uzias, eu vi o Eterno sentado sobre um trono alto, exaltado, e a aba do seu manto preenchia todo o templo. Às vezes, para vermos o próximo nível, Deus precisa tirar Uzias, Deus precisa tirar Moisés, Deus precisa tirar algumas coisas. Mas Deus é um excelente pagador, irmão. Aqueles que topam abrir mão do que tem nas mãos vão se surpreender com o que vão ver. O Senhor assentado no seu trono, com toda a sua glória enchendo o templo. Deus está fazendo uma coisa nova na sua vida, irmão. Nesse tempo de perda, nesse tempo que algo lhe foi tirado, Deus está se apresentando e dizendo para você, eu tenho uma coisa para fazer. Isaías vai se tornar um grande profeta. Aquilo que ele já era, ele se torna. Ele já era. No espírito, ele já era aquele profeta. Ele já tinha um chamado de Deus. Mas esse chamado só desabrocha no ano em que morreu o rei Uzias. Deixa o novo de Deus vir, meu irmão. Deixa o novo de Deus vir. Se você precisa deixar algo para trás, ou aceitar que perdeu algo, faça isso agora. Nós vamos ter um tempo de oração,
de entrega. É um bom dia, uma boa palavra para você entrar numa aliança com Deus agora. É uma boa palavra para você responder a Deus. Eu falei o que Deus colocou no meu coração, portanto creio que Deus falou o que Ele queria falar, pelo menos através da minha boca. Agora é você que precisa falar alguma coisa. Você que precisa responder a Deus no seu coração. Eu creio que Deus está pronto hoje a liberar favor para aqueles que ousarem se mover em fé. E talvez o lugar que você vai se mover hoje não é um lugar físico, porque de fato você não tem a resposta ainda. Mas vai ser para um lugar de rendição a Deus. Alguns vão sair daqui hoje ouvindo de Deus, já te dei a direção e agora você consegue ver dentro do seu coração. Tem certeza que tem alguém aqui hoje que chegou sem saber para onde ir. E agora você percebeu que você já sabia, seus medos não deixavam você ver, a sua incredulidade não deixava você ver, as sombras do que lhe aconteceu lá atrás não deixavam você ver, e você descobriu que você tem uma direção de Deus. Mas tem pessoas aqui que vão sair daqui sem uma direção clara. Mas todos estão sendo convidados a sair daqui, transicionando para um lugar de adoração a Deus e de rendição a Ele. O profeta Samuel também viveu isso. Ele ungiu Saul, né? Ele ungiu Saul e tinha um grande apego a Saul, porque tinha uma expectativa de que Saul seria um grande rei. Como todo pastor que levanta alguém tem expectativa que vai dar certo. Como você tinha expectativa que algo aí ia dar certo. Mas não deu. Aí um dia, Deus chega para Samuel e fala assim: Samuel, por que você está tão apegado ainda com Saul? Eu o rejeitei. Olha isso. Deus está falando: Samuel, para de ficar se apegando àquilo que eu tirei da sua vida. Tem coisas que você está apegado porque não aceita que perdeu. E Deus está dizendo: quem tirou fui eu. Para o seu sucesso, para a sua saúde, eu tirei isso. E você está se apegando. Talvez um rapaz que está aqui, que durante muito tempo você se guardou para o Senhor, ou uma moça, e infelizmente, num lapso, num momento de fraqueza, você aceitou o prato de lentilha, e num namoro, ou numa noite, você perdeu a sua pureza, perdeu a sua virgindade. E aí talvez você está apegado a alguém que não é de Deus para você, porque você quer fazer dar certo, porque você perdeu muita coisa. E aí você quer que essa pessoa, que esse rapaz, que essa moça responda, porque você não quer aceitar as consequências. Algo foi perdido. E eu sinto a sua dor. Se eu estivesse te ouvindo no meu gabinete, eu choraria com você. Mas logo depois eu ia dizer: vamos, agora, eis que Deus vai fazer uma coisa nova. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, o sangue de Jesus te lava de todo o pecado. Para de insistir com essa toa, com esse babaca. Para de querer ficar dando certo com vagabundo. Você estava na carne e arrumou alguém carnal, agora você vai ficar na carne para ficar com ele? Volta para o Espírito, meu filho. Volta para a sua vida com Deus. Você perdeu a sua pureza, a sua virgindade, mas não precisa perder a sua pureza espiritual. Deus te faz puro outra vez. Não precisa perder a sua vida inteira casando errado. Eis que o Senhor está fazendo uma coisa nova agora. Segue. Tem uma mulher de Deus para você. Tem um homem de Deus para você. Tem uma empresa para você. Tem um empreendimento para você. Tem uma boa porta de emprego para você. Tem uma família linda te esperando. No ano em que morreu o rei Uzias, num tempo que o normal era ser de luto e choro, Deus interrompeu e disse: vamos lá que eu vou fazer algo nesse tempo. Aleluia.